Podcast é um arquivo de áudio semelhante a um programa de rádio, que é distribuído por streaming e de forma independente. Por isso, ao nosso ouvinte do Tendo Nada Podcast, bom dia, boa tarde, boa noite. Porque um podcast é assim: você ouve quando, onde e como quiser. E começa agora, oficialmente, ou nem tão oficialmente assim, a 21ª edição do Entendo Nada Podcast. Vamos trazer um tema pululante hoje, o que não deixa de ser importante, um tema que está numa hype aí de um evento, um certo evento que acabou aí no final de semana passado. Nós vamos debater mais profundamente esse evento com duas convidadas muito especiais, mas ninguém é mais especial que essa pessoa que eu vou apresentar aqui. Ele, o atleta, o homem fitness de Indaiatuba. Ele, Luiz Rossi. Oh, aí sim, hein? Grande Flávio. Ó, bela apresentação, rapaz. Bela apresentação. Gostei da explicação do podcast aí, ficou legal. Boa apresentação. Pra quem tá ouvindo a primeira vez, eu sou o Luiz Rossi, né? Boa noite, bom dia, boa tarde. Como o Flávio diz, é um streaming, você ouve quando e onde quiser. Normalmente sou eu que apresento o programa. Mas essa semana foi tão caótica, que eu achei que eu nem ia conseguir apresentar, nem estar aqui hoje para poder participar. Então eu falei, Flávio, apresenta você. O Flávio fez tudo, roteiro, entrevista, ele fez tudo. Eu só vou editar isso aqui amanhã. Mas, como nos outros 20 episódios, sempre tem um epiteto. Ora, Flávio Santos tem o seu epiteto, tem que ter. Tem que ter porque faz parte do programa. É o epiteto. Porque o Flávio era o ponta esquerda do banco do bairro dele, certo, Flávio Santos? Sim, eu tenho uma grande história no futebol varziano da cidade de Tiradentes. Meu currículo é Oh, recheado, que é o Alegria da Coab, tem um monte de coisa aqui. Na verdade, eu nunca joguei, né, gente? Eu só ia lá, ficava assistindo no banco, como o Luiz disse, e incentivando as pessoas. Porque jogar de futebol aqui, eu sou muito fraco. Só gosto de cornetar as pessoas, para isso eu sou bom. Mas jogar mesmo e talento que é bom, zero. Mais algum epiteto, Luiz? Eu adoro esse epiteto. não, Que não, eu vi. eu diria que eu sou o grande volante, né? Que participava, até porque normalmente eu dirigia na época, então eu levava as pessoas para lá e para cá. Então eu era o volante, porque eu dirigia. Então eu levava só para lá e para cá. Mas é isso, o máximo do futebol que eu posso. Não deu nem para dizer que eu jogava. Eu acho que o verbo que entrava era eu participava dos jogos, tá? É o máximo que dá para se dizer sobre a minha participação em campo, né? Mas hoje aqui teremos, né, duas pessoas, olha só, teremos duas entrevistadas aqui hoje, sendo que uma foi uma grande jogadora, né, eu procurei, né, vi Isso, a história, foi uma grande jogadora, né, e eu acho que vai acrescentar bastante pro programa hoje, né, Flávio? você veja como o Luiz é sagaz. O Luiz é muito perspicaz. Ele já fez uma piada, um epiteto, em cima do tema. Tá vendo? Por isso que a gente faz podcast junto. Essa inteligência do Luiz, essa locuplência verbal do Luiz, acrescenta muito aqui, é incrível. Bem, vamos começar as apresentações aqui. Futebol além do salto alto. A Copa do Mundo de Futebol Feminino bateu recordes de audiência no Brasil e atraiu atenção em diversos países. Mas, passada a euforia de um evento tão grandioso como esse, qual é o verdadeiro cenário do esporte, especialmente dentro e fora dos gramados brasileiros? Para responder tantas perguntas inerentes ao tema, convidamos duas especialistas, a ex-jogadora e comentarista da Band, Aline Calandrini, e a jornalista Juliane Santos. Porque aqui no Entende Nada Podcast, a gente sabe o que fala, gente que entende, especialistas, você ouve aqui com a gente. Bem, a gente fez esse programa de uma forma um pouco diferente, porque é a primeira vez que nós temos dois entrevistados. Então a gente vai dedicar o primeiro bloco à Aline Calandrini e o segundo bloco a Juliane Santos. Então, antes de começar a entrevista com a Aline Calandrini, que fizemos via WhatsApp, eu vou fazer uma breve apresentação dela aqui. A Aline Calandrini é hoje comentarista da TV Bandeirantes. Com passagens pelo Santos, Corinthians e Seleção Brasileira, a ex-jogadora conhece tudo dentro e fora dos gramados. Ela vai falar sobre a carreira e a Copa do Mundo Feminina. Bem, como eu já expliquei aqui anteriormente, a gente fez a entrevista pelo WhatsApp. Então nós faremos da seguinte maneira: eu e o Luiz vamos fazendo as perguntas, lendo as perguntas aqui, e depois você vai ouvir os áudios delas na sequência. Fechado? Temos um acordo? Então, para Beleza. começar, o Luiz faz a primeira pergunta. Boa, boa. Aline, você teve uma carreira com passagens por grandes clubes e seleção. Apesar disso, você acha que faltou alguma coisa na carreira?
Oi, primeiramente é um prazer estar falando com vocês. Realmente eu fui muito feliz na minha carreira, fiz parte do processo das Sereias da Vila, que é uma marca muito conhecida, e também do Corinthians, que está se consolidando cada vez mais. Joguei muito tempo na seleção brasileira, mas eu acho que aí é onde eu gostaria de ter ido um pouquinho mais, né? E sem dúvida alguma que era jogar uma Copa do Mundo e Olimpíadas pela seleção brasileira. Consegui jogar o Mundial pela seleção, mas pela seleção sub-20, consegui jogar um Sul-Americano pela seleção principal, mas não essas duas competições que eu acho que são as maiores que tem, né? Que é o Mundial e a Olimpíada. Então, eu queria, sim, óbvio, ter participado de uma Olimpíada, especialmente, e também de um Mundial, né? Mas eu sempre bati na trave, sempre fazia parte do processo, e aí me lesionei. Quando eu não me lesionei, eu acabei sendo cortado. Então, queria sim um pouquinho mais nessas duas competições. Bom, vocês ouviram a Aline falando, né? Que ela teve uma carreira muito legal. Eu achei a carreira dela bem consolidada pelo, né, o futebol feminino aqui no Brasil ser meio. É uma coisa que vai e volta, vai e volta. Ela teve uma carreira legal, jogou pelo Santos, jogou no Corinthians e acabou parando, né? No fim, aí para se dedicar. Ela vai até falar sobre isso mais para frente, para se dedicar ao jornalismo e tal. E ela disse que só faltou ela conseguir jogar uma Copa do Mundo e uma Olimpíadas, né? E infelizmente, né? Eu acho que teremos ganho muito com ela lá também, jogando as Copas do Mundo, Olimpíadas. Mas é uma carreira consolidada, é uma carreira boa, jogando por grandes clubes, ganhando títulos, né? Ganhou títulos, muitos títulos. E eu lembro, como eu falo que o futebol feminino aqui vai e volta, vai e volta. Você vê, eu vou colocar uma lembrança minha de quando eu ia em estádios, né? Eu sou São Paulino, então eu ia no Morumbi. E eu lembro de a gente estar lá no jogo, isso em 99, 2000, 2001. A Cici jogava pelo São Paulo. E a Cici Faz foi uma tempo, das hein? grandes. Não, 99, 2000, faz tempo. Faz uns 20 anos já, faz uns 20 anos. E ela foi uma das grandes da história do futebol aqui. A gente às vezes não lembra tanto falar dela, fala muito da Marta e tal, porque tá na atualidade. Mas ela jogava muita bola, a Cici. E eu lembro que várias vezes era uma fase que o São Paulo estava ruim também, né? Porque hoje nem vamos falar sobre isso, mas era uma fase que o São Paulo estava vivendo uma fase que não ganhava títulos também. E foi uma das passagens que o Muricy teve no São Paulo, antes dele se tornar o grande Muricy. Então eu lembro que no meio do intervalo tal, todo mundo gritava: Muricy, coloca a Cici, Muricy, coloca a Cici. E hoje temos a Cristiane no São Paulo, né? E eu creio que deve ter algum canto lá, porque todo mundo tá pedindo a Cristiane para jogar no São Paulo. E eu não tenho dúvida que ela arrebentaria lá no meio, no centroavance do São Paulo hoje, masculino. Não tenho dúvidas quanto a isso. Então eu lembro, então foi 20 anos, vamos colocar aí 20 anos. E nesses 20 anos não teve uma sequência, né, o futebol feminino aqui no Brasil. Foi muito alto e baixo, o São Paulo desmontou os times, o Corinthians chegou a montar, desmontou. Acho que só o Santos manteve, nesses últimos 20 anos, uma equipe feminina profissional. Então foi muito alto. Eu lembro do Juventus. O Juventus tinha um grande time feminino, também desmontou, não tem mais. E é uma pena, né? E a gente vê que muita gente foi atrás, foi consolidando a carreira, o caso da Aline, mas tantas outras jogadoras. E eu creio que se tivesse mantido, olha só, 20 anos, hein? Teríamos 20 anos já de campeonato nacional. Eu tenho certeza que teríamos trabalhado muito mais essa questão do futebol feminino com base e tal. Isso a gente vai discutir aqui na entrevista ainda hoje. Ela vai falar muito sobre isso, a questão de base e tal. Mas olha só o tempo que a gente perde, né? Vai, volta, vai, volta. Eu espero que agora mantenha-se. Você falou do São Paulo aí, foi até boa essa lembrança, porque o São Paulo, ele lá atrás, foi ele o clube responsável pela carreira profissional do Ademar Ferreira da Silva, nosso grande atleta olímpico. Então, basicamente o que a gente vê aqui nos outros esportes, fora o futebol, e diga-se de passagem, o futebol não é nada bem administrado também. A diferença do futebol para os outros é o aporte financeiro e a cobertura da mídia, porque em termos de gerência, em termos de gestão, também não é lá grande coisa. Mas o que a gente percebe aqui é que o futebol, os outros esportes dependem de núcleos, substancialmente. Então, num dado momento, a gente viu o Clube Sírio virando atletas, a gente viu o Banespa, a gente viu o São Paulo, a gente viu o Centro Olímpico do Ibirapuera revirando atletas, hoje tem o Centro Olímpico da Mangueira, mas não se vê uma política governamental para formar atletas em outras modalidades. No caso do futebol feminino, a gente percebe que tem muito material humano por aí. Você falou da várzea aí no começo, de vez em quando eu vou ver jogo de várzea aqui na Zona Leste, e quase todos os times de várzea hoje na Zona Leste, e acredito que em outras regiões de São Paulo,
tem uma equipe de futebol feminino, tem uma escolinha de futebol feminino, pelo menos os grandes clubes da várzea. Mas daí a ter uma sequência, quando essa menina vira adolescente, caminhar para um grande clube para se profissionalizar, ela não acha espaço. Ela vai para um Corinthians da vida, para um Juventus da vida, e ali cai numa espécie de buraco negro de oportunidade. E aí não acontece nada, porque os times não estão preparados para receber essas meninas, seja por problemas estruturais, ou seja porque quer tratar meninas como meninos. E as demandas psicológicas, físicas e técnicas são muito diferentes entre si. Bem, Aline, agora eu quero saber de você como foi a transição dos gramados para as telas da Band. Quando eu comecei a jogar pelo Santos, a gente tinha faculdade, bolsa, né? E eu tinha muita dúvida do que eu ia fazer. Cheguei até a fazer direito um tempo, mas eu vi que não era a minha praia. Eu fiquei muito na dúvida se eu faria educação física ou jornalismo. Educação física pela aptidão física, que a gente atleta sempre tem, a gente gosta, a gente vive disso. Por outro lado, eu não vi ninguém indo pro jornalismo, né? E acho que seria um mercado maior para mim. Que eu sempre fui uma menina que sempre gostei de falar um pouquinho mais. Os técnicos sempre me colocavam à frente para dar entrevista. Então eu acabei descobrindo isso jogando futebol mesmo, né? E para você ter ideia, eu comecei no jornalismo há muito tempo atrás. Eu consegui me formar 10 anos depois para ver como que não foi fácil. Muito porque eu era muito convocada para a seleção brasileira e eu acabava perdendo o semestre e acabava perdendo o ano inteiro. Então eu sempre tive essa dificuldade. E a maioria das atletas também não. É muito difícil alguém terminar nos 4 anos. Sempre tem um pouquinho a mais aí, exatamente por essa questão de profissão mesmo. E chegou um momento onde eu comecei a falar, bom, eu tenho que me preocupar com o que eu vou fazer depois disso, né? E eu já estava com 27, 28 anos, é uma preocupação que eu sempre tive. Quanto mais tarde eu vir para o mercado, eu acho que mais difícil vai ser para eu conquistar alguma coisa. Eu vim de 2 lesões ano passado, eu vi que o meu rendimento já não estava o mesmo. Eu vim jogar no Corinthians, inclusive, porque eu acho que aqui o jornalismo em São Paulo é muito maior do que em Santos, por exemplo. Então eu já vim para São Paulo com essa intenção. A intenção de fazer essa transição, de reativar os meus contatos que eu tinha, que era tudo de São Paulo. E deu super certo. Inicialmente a Fox me convidou para participar da mesa redonda, que eram só mulheres do Rio de Janeiro, mas o meu clube não deixou. E quando a Band apareceu com esse convite, eu tive que escolher entre continuar jogando ou ir para essa área. Como eu já não estava rendendo como eu estava rendendo na minha vida inteira, muito por conta dessas 2 lesões, tinham outros trabalhos aparecendo, eu não podia ir porque eu era 100% atleta e não dava tempo para fazer outros trabalhos. Chegou um momento que eu falei, bom, já que eu vim para São Paulo para isso, que seria já meu último ano, eu acho que eu vou antecipar essa aposentadoria, ao invés de ser em dezembro, ela vai ser em agosto, que foi antes, no caso. Então, não foi difícil porque eu já vinha com isso na cabeça há algum tempo, já fazia parte dos meus planos. Bem, como você ouviu a Aline falando aí, que a vida do atleta não é divertida. Muita gente fala, o atleta viaja pra caramba, fica em hotel. Mas você veja que ela demorou 10 anos para se formar na faculdade. Porque a vida de atleta é muito estável. Agora, a Aline, ao meu ver, pelo que eu ouvi ela falando aí, pelo que eu já acompanhei o trabalho dela na TV, ela reúne 3 características básicas que formam, ao meu ver, na minha humilde opinião, o comentarista esportivo que já tem passagem dentro dos gramados ideal. Ela é aquela comentarista esportiva ideal. Ela tem articulação nata, que é de nascença, porque esse tipo de articulação que ela tem não se aprende na faculdade. É o tipo de articulação que o Camelô tem, que o Silvio Santos tem, que o Faustão tem, que o cara que vem de bala no trem, o poder comunicacional. Ela tem a formação numa boa faculdade e ela tem uma experiência robusta dentro dos gramados. Então ela tem 3 pilares, 3 características aí que formam um tipo de comentarista que eu considero ideal. Não é isso que a gente vê por aí. O que a gente vê é muita gente se escorando na experiência, e nem sempre é tão articulado, ou algumas pessoas são articuladas ou são formadas, ou algumas são formadas e falta um pouco de vivência, não dentro dos gramados, mas de acompanhar o cotidiano, de praticar o esporte, de ter um pouco de noção. Então, acho que ela tem 3 pilares aí fundamentais. E um outro ponto aí que eu gostaria de destacar brevemente, para não me alongar muito, é que ela falou que estava em dúvida entre educação física e jornalismo e considerou que o mercado era maior no jornalismo. Olha só, a gente vive uma crise sem precedente no jornalismo hoje, é uma crise enorme em todos os setores, mas ela enxergou com otimismo o setor.
Então, eu acho que fica um pouco de lição para quem quer ingressar na área, quem tem esse sonho, quem tem essa vocação, não é porque a área está ruim que você vai esconder sua vocação embaixo do tapete e desistir de tudo. Mas se você tem uma vocação e leva a jeito para a coisa, eu acho que não tem como fugir, não. Foi o que ela fez e deu muito certo. Tem alguma coisa a Eu acrescentar, Luiz? Não, tenho. Eu acho que ela comentou uma coisa muito importante, que às vezes a gente que está fora desse mundo esportivo, a gente não presta atenção, né? Ela falou que ela teve medo, não medo, né? Mas ela ficou assim com receio de se formar muito tarde, né? Na vida, com 26, 27, 28 anos, né? E demorou 10 anos para se formar, como você bem disse. Ela, como foi uma pessoa muito bem articulada, já conseguiu, jogou em grandes equipes no futebol feminino, então ela foi feita fazendo os contatos e conseguiu uma vaga legal na Band e tal. Mas me deixa assim uma questão em aberta. Quantos esportistas que não têm fama, que jogam no futebol mesmo, jogam em terceira, quarta divisão a vida inteira, ou de outros esportes, que a carreira do esportista vai acabar cedo, né? Infelizmente acaba com, no máximo com 40 anos, o atleta ele já tem que parar. E se ele não conseguiu estudar nesse tempo, e é difícil, a gente viu aqui que é difícil a pessoa conseguir estudar nesse tempo, o que essa pessoa vai fazer depois que ela deixa de ser atleta? É complicado, hein? É uma situação que pra gente debater até mais pra frente em um outro programa, alguma coisa, porque não é fácil. Ela conseguiu, a Aline realmente ela tem essa vocação, ela foi atrás e conseguiu. Mas quantos que não param no caminho, aí depois passa alguns anos a gente fala, nossa, tal atleta tá aí largado, virou, sei lá, mendigo e tal. Mas caramba, né? A vida dele, a carreira dele parou muito cedo. Então é uma discussão que dá pra gente deixar em aberto aqui para um próximo programa, até mesmo com a Aline, pra gente discutir isso, que eu acho que é uma coisa bem interessante. Então, Aline, como foi a experiência de trabalhar na Band durante a Copa do Mundo? Olha, essa experiência de trabalhar na Band, eu confesso que eu fico muito feliz, eu fico muito contente, porque foi tudo muito rápido para mim. Eu tive que escolher entre iniciar no jornalismo esportivo ou continuar jogando futebol. E isso foi em agosto do ano passado. E aí eu troquei uma coisa que era certeza, que era futebol, pelo duvidoso, que era me aventurar no jornalismo. E eu troquei, porque eu sabia que ali eu poderia plantar, né? A Band eu poderia plantar. E eu fiz um trabalho legal com a Band, né? E a Band também querendo mostrar a modalidade. Acho que isso é muito legal. Eles mostraram o Sub-20 ano passado, mostraram o Sub-17 e passaram agora o Mundial, né? Essa Copa do Mundo. E também acabaram de assinar o Campeonato Brasileiro, né? E eu fui contratada esse ano pela Band. Ano passado era bem pontual, era só esses 2 trabalhos. E hoje tem alguém que fala de futebol feminino, que sou eu. Eu sou contratada da Band e trabalhar ao lado de Neto, trabalhar ao lado de Milton, da Paloma, Denilson, Ivan Bruno, enfim, vários nomes, Ulisses, pessoas que eu vi de minha vida inteira como atleta e hoje ter alguém para falar de futebol feminino e esse alguém ser eu, foi uma realização muito grande, assim, não só a Aline jornalista, como a Aline ex-atleta de futebol feminino, porque a gente sempre quis isso, sempre quis essa visibilidade que a Band está dando. E com esses feras aí junto nessa cobertura. Bem, vocês ouviram a Aline falando, né? Que ela conseguiu uma transição rápida do esporte para o jornalismo. E até se encaixa naquilo que eu estava falando na questão anterior, né? Ela conseguiu fazer essa transição. Que legal, bom para. Até porque, como o Flávio bem disse, ela é bem articulada, ela tem essa coisa, meio que o dom da pessoa, né? Se você, quem está ouvindo a gente, se não viu algum trabalho dela, procura lá, entra na Band e tal, dá uma procurada, dá uma olhada. Vocês vão ver que ela manda muito bem mesmo. Inclusive, pela entrevista dá para perceber. Ela responde bem, ela fala bem. E bem legal, bom saber que conseguiu fazer essa transição, porque não deve ser fácil. Eu imagino que não deve ser muito fácil deixar de ser atleta, passar para uma outra profissão. No caso dela, ela sempre quis isso, então torna-se menos difícil a situação. E como vocês ouviram, ela agora está contratada pela Band e vai participar das transmissões do Brasileiro Feminino de Futebol. Gente, acompanhe. Eu estou gravando hoje, aqui é um domingo, e hoje já teve um jogo. O Corinthians enfiou 9-0 no São Francisco. Coitado do São Francisco. Mas foi transmitido o jogo. Às 3 horas. Então, de domingo, sempre vai ter transmissão da Band do futebol feminino do Campeonato Brasileiro. Quem assistiu a Copa do Mundo, curtiu, acompanhou, assista o Campeonato Brasileiro também. É legal assistir. Tudo bem que hoje foi uma lavada aí, né? Mas tem muitos jogos assim, bem parelhos e tal. E eu tenho acompanhado, não sei porquê,
não sei, o que me chamou a atenção do time chamado Iranduba, que é lá da Amazonas. Eu tenho acompanhado a história desse time, e ele tá na primeira divisão, e eu tento acompanhar os jogos. E você vê a dificuldade, hoje que ele tava empatando em 1-1, até agora há pouco, eu dei uma olhadinha aqui nos resultados, estava em 1-1, com o Audax de Osasco, estamos jogando lá na Amazonas. E, assim, é legal porque aquele estádio que foi feito lá na Amazonas, em Manaus, que era para ser um elefante branco, não tem sido graças ao Iranduba. Eles têm enchido o estádio lá. Olha que legal. Olha como às vezes a gente está aqui em São Paulo, a gente não percebe essa diferença, né? Lá em Manaus, ele tem enchido o estádio e nem tem feito uma grande campanha no Brasileirão. Tá ali no meio da tabela. É legal, é bom, acompanhe. Vamos tentar colocar isso pra gente, né? Prestar mais atenção, tal, ver novas jogadoras. Faz parte da audiência para televisão que tá bancando o campeonato. É legal, assistam. Convenhamos, gente. Vamos parar para pensar. Hoje, domingo, você estava no seu sofá, tinha o quê? Domingo ou qualquer dia que você ouvir, porque aqui é podcast, né? Imagina você no domingo na sua casa. Você coloca na Record, tem Geraldo Luiz. Você coloca no SBT, tem Eliana. Coloca na Globo, tem Faustão, tem algum filme repetido pela milésima vez naquela sessão que passa a tarde de filmes. Você tem opção. Ou então, ou ainda, em outras televisões, tem joguinhos. Tem aquele joguinho pra você adivinhar se o cavalo tem perna, tem rabinho, que é pra tomar dinheiro das pessoas no final das contas, né? Então, convenhamos, olha as opções que você tem no domingo. Tem coisa melhor que você ver pessoas engajadas, disputando no mais alto nível o esporte? É legal pra caramba. Domingo combina com o esporte. Então a gente assistia a Band numa época que ela transmitia 12 horas de esporte por dia. O Luiz deve lembrar muito bem disso, com o Elia Júnior, o Luciano do Vale. Então a Band está tentando voltar essa época aos poucos. E você, que não tem TV a cabo, não tem condição de pagar uma TV a cabo, e gosta de programação esportiva e gosta de esporte, é fundamental apoiar a Band também nesse momento. Apoiar o futebol feminino, claro, mas também a Band. Porque quanto mais audiência, mais espaço vai ter para basquete, para vôlei, para boxe e para outras modalidades. Bem, vamos para a próxima pergunta. Agora a gente vai falar de dentro dos gramados especificamente. Aline, me fala o que você achou da participação do Brasil na Copa do Mundo Feminina. Sobre o que o Brasil apresentou na Copa do Mundo, eu vou ser muito sincera, eu esperava que realmente caísse nas oitavas, porque eu sabia que o caminho ia ser muito difícil. Mas o que eu não esperava foi o futebol que elas individualmente fizeram. Eu acho que a seleção... Eu esperava um resultado pior. Superaram minhas expectativas por tudo que a gente viu nessa preparação, né? 9 derrotas consecutivas, sem padrão de jogo nenhum, e a gente viu que não tinha padrão também na Copa do Mundo, mas a gente viu as atletas se superando, individualmente elas buscando cada vez mais. Eu acho que coletivamente deixa um pouco a desejar, mas o que a gente já esperava, na verdade, por tudo que a gente viu nesse ciclo inteiro. Mas o que a gente ficou muito feliz foi que se tivesse um pouquinho mais de trabalho coletivo, um pouquinho mais de apoio da CBF, um pouquinho mais de desenvolvimento, uma comissão um pouquinho mais capaz, sem dúvida alguma a seleção brasileira chegaria mais longe. Eu acho que tem um risco muito grande quando você avalia, quando a gente tenta avaliar de uma maneira um pouquinho mais séria, participação de seleções em Copa do Mundo, especialmente aqui no Brasil, porque a gente assiste jogos de Copa do Mundo em grupo. E quando você assiste em grupo, é uma bagunça, né? Encher a cara, tomando cerveja, um tocando vuvuzela, um com raiva na vuvuzela, um jogando confete na sua cara. Então a gente tende a ver só uns pedaços das partidas, e nós também tendemos a achar que as seleções e os times jogam melhores do que realmente jogaram. Porque quando tem uma explosão daquela, você fica influenciado, né? Pela alegria, pela cerveja, enfim. Agora, se você pega o retrospecto do Brasil antes da Copa do Mundo, não dava para esperar um grande desempenho da seleção brasileira. Por mais que a gente goste das meninas, que a gente torça pelas meninas, um time que vinha de uma sequência de 9 jogos e 9 derrotas, não dava para esperar grande coisa. Eu, vendo jogos assim, como eu gosto de treinar, não sou nenhum profissional, né, gente? Dou umas corridinhas aí, levanto uns pezinhos, só para não ficar muito feia a coisa, né? Eu gosto de olhar muito a questão física, o desempenho físico dos atletas. E eu tenho a impressão que fisicamente as jogadoras do Brasil, elas ainda têm dificuldade de se impor, principalmente no segundo tempo. Eu vejo o Brasil jogando relativamente bem os primeiros tempos e caindo ao longo dos jogos. Se nós fizermos aí um apanhado, uma pesquisa sobre as últimas eliminações do Brasil e sobre as últimas participações do Brasil em torneios mundiais, nós vamos ver, via de regra,
que o Brasil sempre toma gols no final, ou sempre leva sufoco no final. Então eu senti isso em campo. Eu senti uma seleção muito dependente da Marta, uma seleção que tinha dificuldade de se impor nos segundos tempos de todos os jogos, e principalmente aqui fica a minha crítica ao Vadão, e depois o Luiz vai emendar uma outra pergunta que tem a ver com isso que eu vou falar. Eu não via treino nenhum no time. A zaga, as meninas foram muito xingadas, muito criticadas aí pela torcida que não acompanha tanto futebol feminino, cometeu falhas crassas, mas porque não estava bem treinada. Os erros que a Bárbara cometeu, que as zagueiras cometeram, foram erros de falta de treino, erros de fundamento. Não são erros técnicos, mas são erros que são corrigidos ou são prevenidos com treino, com repetição. E eu não via nada, eu não via ninguém fazendo triangulação, eu não via ninguém fazendo ultrapassagem ou overlapping, como se dizia antigamente, eu não via uma zaga bem posicionada, eu não via, principalmente, um time seguro em momentos de pressão, porque quando você é bem treinado e você está pressionado, está contra as cordas, como no boxe, você lembra do que o seu treinador falou e você se apega àquilo, é sua zona de segurança. Eu não via isso no time do Brasil. Então, para mim, tinha problemas físicos, uma dependência excessiva da Marta e era um time pessimamente treinado. Por tudo o que você falou, por tudo o que a Aline falou, realmente o Brasil fez uma apresentação melhor do que se esperava, né? Caiu onde mais ou menos todo mundo achava que ia cair, nas oitavas. Mas deu ali ainda uma sensação de que podia ter ido um pouquinho mais à frente. Mesmo sendo Vadão, né? Vamos ter que falar aqui, mesmo com o Vadão, Marco Aurélio Cunha e companhia, o Brasil a seleção ainda tinha gás para chegar um pouquinho mais para frente. E eu achei que podia ter. Se tivesse feito um gol a mais na Jamaica, tivesse empatado com a Austrália, porque dava para ter empatado aquele jogo, e até ganho. Eu ganho mais da Itália porque jogou muito mais que a Itália na primeira fase, talvez tivesse caído no outro lado da chave e ter avançado um pouco mais. Acho que dava para ter avançado um pouco mais. Gostei muito de ver a Andressinha, achei uma baita jogadora e ficou na reserva, não consigo entender isso. Eu gosto da Ludmilla, jogou fora da posição dela, porque muita gente criticou, mas ela não estava na posição dela. Eu já vi alguns jogos dela no Barcelona, alguns vídeos, né? Não os jogos, mas já vi alguns vídeos dela jogando na posição que ela é centroavante, com a força que ela tem, com a velocidade que ela tem de centroavante, ela rasga a zaga assim, de uma maneira, e ela estava fora da posição dela, estava lá na ponta direita, não é a dela, não adianta. Então alguns detalhes você falou bem, estava muito mal treinado o time, sustentando-se pela Marta e pela Formiga, e a Cristiane jogando lá na frente, fazendo dela, até ela se machucar, coitada. Foi além do que ela podia ir. Ela fez tudo que ela podia pela seleção, a Cristiane. Então ficou essa sensação mesmo. A zaga tomou muito na cabeça porque não tinha o meio-campo ficou muito bagunçado. Ainda mais sem a Formiga, quando a Formiga não jogou, quando não pôde jogar. E, bom, felizmente eu achava que dava para ir um pouco mais para frente, sim. Mas deixou alguns nomes ali, como eu falei, a Andressinha, a Debinha também, eu achei que jogou muito bem, que dão algum alento para a próxima Copa. E, bom, eu já vou emendar a próxima pergunta, porque eu acho que tem a ver com isso. E eu espero que essa pessoa seja contratada, primeiro, porque é um grande nome no mundo do futebol feminino, e segundo, porque talvez daqui a 4 anos eu consiga aprender o nome dessa pessoa, porque eu vou falar totalmente errado o nome dela aqui, tá? Já peço desculpa, vai ser errado o nome dela. Bom, vou fazer a pergunta. Aline, a CBF está tentando a contratação de Pia Sundhage, acho que é assim que se fala. Você vê com bons olhos? A Pia é referência, né? Ela é multicampeã, ela eu confesso que eu nunca pensei que fosse tão fácil assim chegar até ela, porque ela realmente é uma grande atleta, uma grande técnica, ela é referência mesmo na modalidade. E se de fato isso for verdade, sem dúvida alguma é um grande nome para a nossa seleção brasileira. Não só no contexto ali próximo ao campo, né? Eu falo no contexto geral. Sem dúvida alguma, a Pia não vai deixar que certas coisas que acontecem hoje acontecerem. Né? E quando eu falo que não só ali no gramado, tem que ser um contexto geral. Acho que é uma reformulação que tem que ser feita, não só na parte técnica, como na parte geral de quem cuida do futebol feminino lá dentro. Então, todo mundo precisa sair e colocar gente que entenda, que queira, que seja aberto a tudo e não ache que existe uma única verdade sobre isso, que é o que eles acham. Infelizmente, eles acham que existe apenas uma verdade sobre isso. A gente está vendo a Sub-17 e a Sub-20 sem comando técnico desde o ano passado. Enquanto isso, as americanas, por exemplo, as japonesas, por exemplo, enfim, toda essa categoria de base tem treinadores, já estão treinando, pensando em outra competição, em outra...
E a gente vai começar mais uma vez tarde, e isso vai fazer uma diferença muito grande nessa geração, que ainda não está se apostando. Então, acho que a Pia pode ajudar muito dentro e fora de campo. Agora, ela tem que ter respaldo da CBF para ela poder trabalhar, para ela ter tempo para trabalhar, para ela ter tempo para observar e não ser uma coisa imediata. Nenhum treinador que entrar agora tem que ser algo imediato, tem que ser algo com tempo, né? Que a CBF deixe de fato trabalhar, né, com a verdade e com que acredite esse comando técnico. Vocês ouviram a Aline falando, é uma referência no esporte, olha, ganhou 2 títulos com os Estados Unidos, 2 ouro olímpicos, se eu não me engano. É uma pessoa, assim, que chegaria para a seleção, para jogar a seleção lá para cima. Mas, claramente, não adianta trazê-la, colocá-la ali no lugar do Vadão e todo o resto ser o mesmo. Não dá. Eu sendo o chefe da CBF lá, o nosso querido Caboclo, né? Não vou nem falar mais nada além disso, porque senão eu posso ser processado por ele. Se ele trazer ela e deixar ela trabalhar do jeito dela, eu tenho certeza que a seleção vai trazer muitos ganhos, não para daqui a 4 anos. Apesar de ter deixado uma boa base nessa Copa aqui, não para daqui a 4 anos. Eu creio que os resultados virão depois disso ainda. Mas já é um caminho. Eu acho que é o caminho, na verdade. É a pessoa melhor para fazer isso. E tem outro detalhe, a gente está falando aqui do futebol profissional e tal. A base está largada. Está largada. Você viu que a Aline falou que o Sub-17 e Sub-20 está sem comando já há algum tempo. Está sem comando. Eu não consigo imaginar isso, não gosto de fazer comparação, mas não dá para não comparar nesse caso. Não dá para imaginar o Sub-20 do Brasil largado assim, da seleção masculina. Então, se é para trazer a técnica, para ela ser uma grande liderança, para mudar o futebol, perfeito. Tamo junto. Se é para colocar ela no lugar do Vadão e deixar o resto como tá, então não faça isso. Melhor não fazer. Porque vai ser uma pessoa que vai chegar aqui, vai ser muito xingada e vai ser pior para ela. Nesse caso eu não viria. Se eu fosse a Pia Sandhage, eu não viria. Para ser só uma pessoa para encaixar no lugar do Vadão ali. Não. Eu faço coro ao que o Luiz bem falou aí nessa exploração dele. Eu torço muito para que a Pia... É legal falar Pia, né? Que é a parte mais fácil do mundo. Pia é legal. É legal, Pia é legal. Eu torço porque... Eu tô até muito surpreso que a CBF tente contratá-la, esteja negociando, se é que realmente vai sair do papel, porque no masculino é uma relutância impressionante trazer um técnico estrangeiro, né? Porque vamos trazer o Guardiola, não sei o quê, aí vem todo mundo... Não, mas não pode. O Brasil tem condição de fornecer um técnico à altura da seleção. Eu enxergo o esporte, de uma forma geral, o esporte atual, como mais um trabalho científico que esportivo. Então você precisa de grandes estudiosos e grandes catedráticos que consigam enxergar a experiência esportiva como um estudo e como ciência. Então se vem alguém da Suécia que tem esse nível, se vem alguém dos Estados Unidos, da Itália com esse nível, eu coloco. Eu não tô nem aí para patriotismo, para pachecar, eu tô nem aí, eu ignoro. E eu torço para que ela venha, porque não querendo aqui ficar muito em cima do Vadão, né? Mas o comando técnico era desastroso da seleção. Era desastroso. E eu não sei até hoje qual foi a credencial do Vadão para ser técnico da seleção. Porque nem nos times masculinos ele teve uma grande carreira. Essa é a grande realidade. Agora, eu vejo com muito bons olhos e um sopro de modernidade que o futebol feminino esteja precisando. Agora, como o Luiz aí disse, tem que dar a chave para ela do negócio. Tem que dar a chave do quarto, da cozinha, da sala para ela conseguir fazer uma pequena revolução ali que seja. Se fizer uma grande, melhor, mas que seja uma pequena, já está de bom tamanho. Ela não pode ser um cometa passageiro que vai atrair mídia e vai embora. Não, ela tem que chegar, ficar e instaurar um trabalho. E o momento ideal é esse. Acabou a Copa do Mundo, vai ter a Olimpíada. Então, se a gente tiver um ciclo aí de 4 anos, ela pega a Olimpíada, que diga-se de passagem, não vai ter que poder exercer pressão nela, nem nas meninas, porque vai estar no meio do trabalho, e chega para uma outra Copa do Mundo com um time mais estruturado. Nas últimas semanas, de pessoas comparando o futebol feminino e masculino e dizendo que o futebol praticado pelas mulheres, tecnicamente, é praticado pelos homens. Você concorda com isso?
Eu acho que não dá pra gente comparar futebol masculino e futebol feminino. Eu acho que apesar de ser futebol uma única coisa, não tem que haver essa comparação, que o masculino é mais técnico, o feminino tem que diminuir trave, enfim. Uma coisa que é óbvio, de fato, o futebol feminino não é físico igual ao masculino, né? Porque são homens, é outra velocidade, isso é comum. Mas o futebol feminino tem um jeito de jogar que é mais dos anos 50, que é menos físico e mais bola, e mais lances, mais lento, porque são mulheres, obviamente. Agora, quem assistir essa Copa do Mundo, sem dúvida alguma, vai mudar a concepção. Se assistir o nível que foi essa Copa do Mundo, os golaços, as defesas, os lances, a parte tática, vai mudar a concepção. Agora, o que eu acho que existe, quando existe muito erros de passe, por exemplo, num Campeonato Paulista, isso tudo é culpa da base, isso tudo é culpa de planejamento, isso tudo é culpa, falta de incentivo, é onde a atleta treina sobre isso. As americanas são perfeitas nessa parte física, técnica e tática, porque elas estão desde novinha. Desde nova elas estão jogando futebol, elas estão na escolinha, elas estão no colegial. E aqui no Brasil não, infelizmente essa é a grande diferença quando a gente fala nessa questão de qualidade técnica. Bem, eu vou começar a falar aqui com um dado que corrobora o que a Aline disse e o que também acho que o Luiz concorda também, que a gente já conversou previamente. A Copa do Mundo Feminina de 2019 teve média de gols superior à Copa do Mundo Masculina de 2018. A Copa das Mulheres teve 2,81 gols por jogo, quase 3, e a Copa dos Homens teve 2,64 gols por jogo. Ou seja, teve uma média aí significativamente superior. Claro que média matematicamente talvez seja o dado numérico mais perigoso de se comparar, né? E às vezes você pega um número médio ali e nem sempre expressa a realidade. Mas nesse caso, matematicamente, foi uma coisa que a gente viu na tela, né? Não é um dado abstrato, não é uma equação, não é uma inequação, não é um número de tabuada, a gente viu na tela. E o nível técnico da Copa do Mundo foi bom comparado com outras Copas do Mundo que nós vimos. Eu, por exemplo, reparei que as goleiras melhoraram muito. No passado, as goleiras ainda, infelizmente, deixavam um pouco a desejar. Elas tinham dificuldade, até de explosão muscular, de fazer grandes defesas, de fazer o que se chama de ponte, de encaixar uma bola, de tempo de reação. Hoje eu vejo que elas melhoraram muito. Agora, voltando ao cerne da questão que a gente propôs aqui, Aline, a comparação é completamente bizarra. Que não se compara homem e mulher fisicamente. O futebol feminino, ele nunca vai alcançar o masculino. Porque não é para alcançar. São coisas completamente distintas. Não são coisas rivais, são coisas que se rivalizam, não é isso que eu estou dizendo. Mas são coisas com dinâmicas diferentes, com demandas diferentes, se quiçá os objetivos são iguais, quer fazer o gol, quer colocar a bola debaixo das traves, dentro das traves, mas a forma que se atinge o gol é bem diferente. O cara que está acostumado a ver no estádio um jogo de Corinthians e Palmeiras, com bola voando a 150 por hora no gol do adversário, ele nunca vai ver isso no feminino. E ele não pode chegar no estádio de futebol feminino ou sentar na frente da televisão e esperar que isso ocorra. Isso nunca vai ocorrer. São demandas, são necessidades, estão dinâmicas diferentes. Agora, por outro lado, só para arrematar aqui a entrevista da Aline e Luiz, da conclusão dele, de passar para a segunda parte com a Juliane, eu percebo, como eu disse aí anteriormente, que o esporte, de forma geral, ele está virando uma ciência. E tal como ciência, tal como acontece no mundo científico, os grandes vencedores, os cientistas de destaque, estão nos países de primeiro mundo. Então, nessa Copa do Mundo, nós vimos os países de primeiro mundo se destacando. Nós vimos Suécia, Holanda, Estados Unidos, França, países que têm grandes centros de medicina esportiva, de fisiologia, de nutrição e de desporto de uma forma geral. É uma tendência que está acontecendo no esporte. Quem tem acesso a grandes estudos, a grandes medicamentos, a qualidade alimentar, a qualidade nutricional, de fisiologia e de medicina esportiva, tende a se destacar. O esporte, de uma forma geral, está virando uma ciência exata, ainda que o talento quebre um pouco essa exatidão, um pouco dessa lógica, mas é isso que está acontecendo. Então eu acho que o futebol feminino aqui no Brasil, o futebol de uma forma geral, feminino das mulheres praticado no mundo inteiro, ele vai evoluir, caminhando a passos largos ali, de mãos dadas, com a medicina esportiva e com os avanços da área desportiva de uma forma geral.
E o Brasil vai ter esse grande desafio. Além de melhorar esportivamente, ele vai ter que melhorar suas faculdades, vai ter que melhorar suas áreas de estudo, para poder competir em alto nível com essas outras seleções. Então, o nível da Copa foi bom, e para mim, enxugando tudo, fica esse dado. Seleções de primeiro mundo disparando, e seleções de países em desenvolvimento e de países pobres ficando cada vez mais abaixo. Tá? Tem um abismo grande aí surgindo. E é pura verdade, Flávio, você tem razão. E cada vez o abismo vai ser maior, sim. Então, tudo que a Aline falou, tudo que você falou é isso mesmo. E eu creio que não tem como fisicamente chegar lá, né? Não dá. Não tem como fazer isso daí. Bom, terminamos a primeira parte. Vamos passar para a segunda parte. Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Bom, vamos falar agora a segunda parte desse programa, a entrevista com a Juliane Santos. Ela que é formada pela FIAM-FAAM, jornalista com trabalhos em rádio, TV e internet, é o que se chama de comunicadora multimídia. Sim, é verdade, trabalha em tudo. Participa frequentemente da cobertura de campeonatos femininos de futebol e tem autoridade para falar sobre o assunto. Bom, eu já vou fazer a primeira pergunta, porque eu não sou tão educado quanto o Flávio, que deixou eu fazer a primeira na hora. Eu vou fazer a primeira aqui. Juliane, o que você achou do nível da Copa do Mundo? Foi a melhor disparada até mesmo na história do futebol feminino em questão de Copa do Mundo. A visibilidade aumentou muito e a gente vem vivenciando isso até hoje. Espero também que isso não caia, né? Até mesmo nesse pós-Copa, mas em questão da TV Globo ter até mesmo transmitido pela primeira vez, isso ajudou bastante. É uma TV aberta que tem um grande nome e um número de pessoas que pode assistir. Então a visibilidade aumentou muito e foi uma transmissões assim que realmente ficou histórica em questão de Copa do Mundo. Vocês ouviram a Juliane falando e eu concordo totalmente com ela, que eu acho que foi a melhor mesmo, foi a melhor que nós tivemos, até porque o futebol feminino tem caminhado nessa evolução, né? Tem crescido em vários lugares do mundo. A Europa tem apostado muito, né? Então você tem um crescimento forte nessas seleções europeias. E a gente viu na Copa, né? Porque as finalistas lá foram todas europeias, mais os Estados Unidos, né? Teve a questão da transmissão da Rede Globo, que colocou no domingo, um jogo da seleção feminina, no domingo à tarde, horário nobre, e transmitiu esse jogo, uma coisa, né, fora do normal para a Rede Globo. Tivemos a Band, né? Vamos falar de novo da Band, a Band vem transmitindo. Aliás, a Band sempre transmite, né? Eu lembro de ter assistido as outras Copas do Mundo, tudo pela Band, né? A Band normalmente transmite jogos do Brasil. Sport TV transmitiu. Eu ouvi muitos dos jogos que eu estava trabalhando, né? Eu ligava lá o streaming do Sport TV e ficava ouvindo os jogos, todos os jogos, não só do Brasil, como das outras seleções. E ouvindo, quando saia algum lance, eu ia lá, olhava, voltava, continuava trabalhando. Então eu creio que teve uma visibilidade maior, sim. Essa foi a Copa do Mundo com maior visibilidade. Você falou que a Globo transmitiu os jogos da seleção feminina e o interesse do brasileiro permaneceu depois da eliminação das meninas do Brasil. Tanto que a Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo, teve um share, eu vou explicar o que é share depois que eu dar o dado, de 41%. O share é o percentual de televisões ligadas numa determinada emissora. Só que 41% de share, numa época de controle remoto, de TV a cabo, de internet, ou seja, que as pessoas podem mudar a qualquer hora o seu fluxo de atenção, é uma baita audiência. E tem jogo do Campeonato Brasileiro que não tem share de 41%. Talvez só o Corinthians mantenha uma média ali, e jogos decisivos dos outros grandes, mantenha uma média ali de 40%, 50%, chegando a 60%. Mas 41% de share para um jogo que envolvia Estados Unidos e Holanda, que são nações que nem são co-irmãs do Brasil, que não tem relação com o Brasil, num domingo à tarde, foi uma tremenda audiência. E foi um grande sucesso comercial e publicitário aqui no Brasil. Bem, eu já vou emendar a segunda pergunta. Eu perguntei para a Juliane uma coisa que eu tinha perguntado para a Aline um pouco mais atrás. Muita gente critica o futebol feminino e diz que ele tem um nível técnico inferior ao masculino. Você concorda? Não concordo em tese. Por quê?
O futebol feminino com o futebol masculino, em questão de nível técnico, hoje está muito igual. A gente pode tirar nessa última Copa do Mundo e a gente pode ir até mais a fundo no Campeonato Brasileiro Feminino e também no Paulista. Pessoas que acompanham, a gente sabe que hoje tem forças grandes no futebol feminino, como o time do Santos, com as Sereias da Vila, o Corinthians com as meninas também, agora vem o São Paulo, o Palmeiras com esse novo projeto. Tem muitas meninas, principalmente nesses dois times hoje, aqui na capital paulistana, que é o Santos e o Corinthians, são de seleção brasileira. Então, o nível é alto. Em questão de forças física, o futebol masculino, com certeza, é muito mais naquele que o futebol feminino tem. Mas em questão de nível técnico, é muito igual. Então, como você pode ver, a Juliana ela teve uma opinião muito parecida com a Aline. Existe essa diferença. E é legal mulher falar sobre isso. Porque mais que ninguém, a mulher entende mais do que a gente sobre as diferenças físicas. Nós falamos essas diferenças por olhar, por cima, mas elas sentem na pele essa diferença. E nada melhor que uma atleta, que uma jornalista que pisam no gramado para sentir a dificuldade melhor para a mulher. Como a Juliane bem disse aí, a Aline falou bastante aí, eu não vou me estender muito, vou passar a palavra para o Luiz, se ele quiser falar, porque elas já falaram brilhantemente sobre isso. Não, perfeito. O que foi falado tanto pela Juliane quanto pela Aline, perfeito. É aquilo que já debatemos lá no bloco anterior, né? Não tem. Eu acho que o nível técnico, e que elas falam, as duas falam, e eu concordo com isso, é que o nível técnico, para mim, hoje está muito, muito parecido. A tendência é que se mantenha nisso e o futebol feminino cada vez apresente melhores avanços nessa parte técnica e tática também, né? Creio que a tendência é cada vez mais. Bom, vou fazer mais uma pergunta. Marta, Cristiane e Formiga são algumas das grandes jogadoras do futebol brasileiro que estão encaminhando para o final da carreira. Você acha que elas têm reposição à altura? Sim, temos jogadoras à altura, digamos que está sendo preparadas, né? Tem aí a Marta, que possivelmente possa jogar, ela deixou ainda em aberto, né, mais uma Copa do Mundo. A Formiga, que já declarou a sua aposentadoria, e a Cristiane também. A gente sabe que hoje a base nossa do futebol feminino brasileiro vem crescendo agora, nesses últimos anos. Sendo mais um pouco objetiva, nesse último ano. Eu acredito que jogadoras que vêm sendo formadas já nos seus clubes, isso vai agregar, né? Então, para isso, a gente precisa o quê? Que os clubes dão mais engajamento para suas atletas, né? Em questão, a gente pode pegar o exemplo, as Sereias da Vila vem numa crescente legal, mas tem jogadoras muito pioneiras, como a Maurine, que já está lá há um tempo, tem a Maria. Então, hoje, se a gente olhar para o outro lado, tá em formação essas jogadoras que, no caso, aí vem no sub-17, sub-20, que vem em formação para uma possível disputa de Copa do Mundo. Eu acredito que sim, a gente nesse futuro, já tão próximo aí de uma outra Copa, a gente possa ter jogadoras que sejam aí capacitadas para ocupar as meninas, né, que no caso aí estão no seu fim de carreira. E a gente pode colocar agora que teve uma peneira recentemente aí da Federação Paulista de Futebol com meninas de 17 anos, mais de 400 meninas, e isso é bacana porque vem dando uma oportunidade. Foi a primeira peneira da Federação Paulista de Futebol e isso vai dar sequência para o ano que vem, com muitos olheiros de muitos clubes. Então, isso já é uma preparação para a Copa do Mundo aí e sim dando até mesmo uma nova oportunidade para essas garotas que querem ser jogadoras de futebol. Bom, vocês ouviram a Juliane, né? Concordei falando com a Juliane, até tinha falado no bloco anterior que alguma das jogadoras que eu vi na seleção lá, que estão começando, estão chegando agora, jogaram bem na Copa. Isso é bom, isso deixa um alento, né, pra gente. Mas os problemas são aqueles mesmos que nós já debatemos. Falta a base. A gente precisa da base, não tem como um atleta começar, com 13, 14 anos, começar a jogar bola. O atleta profissional tem que começar cedo para pegar aquela base, aquela coisa, né? E isso falta no futebol feminino, as meninas aqui no Brasil ainda passam por isso.
que espero que com toda essa história do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro se firmando, dos grandes clubes entrando, consiga formar finalmente uma base desde pequenininha, pegar a menina lá desde pequenininha e avançando com ela aos poucos. Isso é o que acontece nos Estados Unidos, né? Então não à toa os Estados Unidos têm a força que tem no futebol, são tetracampeões, né? Disparado, estão na frente disparado. Então, é aquilo que a gente já comentou no bloco anterior. E a Juliane fala muito bem isso, explica muito bem. E um detalhe que eu acho, espero que agora se confirme, que as jogadoras mais velhas agora que estão parando, espero que elas consigam entrar nos clubes e comecem a trabalhar nos clubes para atender essas meninas que estão chegando. Isso faz falta, parece que não, mas faz falta. Quando a gente olha nisso do lado masculino, chega o molequinho lá de 7, 8 anos, aí ele entra lá no São Paulo e dá de frente com o Raí, que tá lá no clube. Putz, é o cara do São Paulo, né? Olha só onde eu tô, né? Então, ou no Santos, que ele vai dar de frente lá com o Clodoaldo, com o Pepe, já passou tantas vezes pelo Santos, o Pepe. E isso dá um alento forte para quem tá chegando, né? Abraça aquilo, dá uma ideia. E falta isso, acho que, nos clubes hoje. Eu espero que a partir de agora consiga se dar continuidade com isso. É fundamental que a CBF, os clubes, os órgãos responsáveis, as instituições responsáveis por gerir e que ganham dinheiro em cima do futebol feminino, diga-se de passagem, elas criem fundamentos para que a Marta, a Cristiane, a Formiga e outras grandes atletas elas possam ter visibilidade depois da aposentadoria, para atrair novas jogadoras. Porque a gente está falando de reposição agora, para essa geração que se vai aposentar, mas temos que pensar em reposição também daqui a 10, 15. Precisamos ter produção industrial de talentos, em que pese essa expressão que soa um pouco feia. Na verdade é isso, tem que ter produção industrial, porque no final das contas o esporte é um produto, precisa ter sempre gente de qualidade ali nas engrenagens que formam esse produto final para o consumidor. Bem, eu vou passar para a última pergunta das duas entrevistas, a última pergunta para a Juliane. Durante a Copa do Mundo, vimos a Rep Noi, grande estrela da seleção americana, divergir publicamente do presidente Donald Trump. A atleta do futebol feminino, via de regra, é mais politizada que o jogador do futebol masculino, Juliane? Então, o que acontece é a questão das meninas se preocuparem mais com fatos sociais, com política, mais do que o futebol masculino. Eu acho que fica muito visível em questão de classes igualitárias, né? Até mesmo na modalidade. O discurso que a Rapinoe até mesmo deu essa semana e até mais algumas palavras que ela mesmo fomentou e acabou dizendo referente ao presidente dos Estados Unidos é questão de classe igualitária, né? Favorecer e desfavorecer uma classe, né? No caso feminina, ou uma classe que seja racista, entre aspas, uma que seja homofóbica. Então, elas buscam, né, na questão de ser iguais, mediante também as outras classes. E isso eu acredito que o futebol feminino vem em busca nisso, em cima dos fatos sociais que acontecem. E é visível que o futebol feminino se preocupa mais com isso, na sua questão social, até mesmo para se igualar na classe, na modalidade, do que o futebol masculino. Pois bem, como bem a Juliane disse aí, eu acho que não é nenhuma coisa tão consciente assim. Vou acrescentar o que eu penso aqui. Elas são obrigadas a serem mais politizadas, por uma questão de sobrevivência. Nós vimos aqui a Aline falar antes, e a Juliane também, que é jornalista, mas eu vou focar mais na Aline, porque ela jogou, né? Eu não lembro de nenhum ex-jogador que comenta que seja tão articulado como a Aline. Que tem essa rapidez de raciocínio como a Aline. Então, eu acredito que a jogadora de futebol feminino, ela busca esses caminhos intelectuais variados, esse engajamento político, por uma questão de sobrevivência. A política, a gente tem a imagem que a política é só aquilo que acontece em Brasília. Mas política não é só o que ocorre em Brasília. Política acontece no dia a dia. Quando o seu chefe mostra um projeto para você e pede a sua opinião, e você elogia com medo de perder seu emprego, é política. Quando a menina vai jogar no futebol feminino, ela ouve uma série de xingamentos no caminho,
e ela tem que ter jogo de cintura para driblar aquilo e sobreviver praticando futebol feminino, às vezes dentro de casa, sendo criticada pelos pais, é política. Então, a jogadora do futebol feminino, vamos dizer que ela se forma, ela é obrigada a criar mais recursos enquanto animal político para sobreviver no meio, durante a sua formação, durante essa fase inicial da sua carreira. E isso desemboca lá em cima. Nós vimos a Rapinoe bater de frente com o Trump. Eu só vejo grande estrela da NBA de vez em quando contestar o Trump, mas nunca tão abertamente. E se nós formos falar então de futebol brasileiro e de atletas aqui no Brasil, o caso é ainda mais lastimoso. Não acho que eles tenham a obrigação de ser politizados, porque o atleta ele para de estudar muito cedo e ele não tem essas oportunidades. Então não acho que ele tenha essa obrigação. Mas é um fato real, constatado, que a atleta do futebol feminino ela é mais politizada, na minha humilde opinião, por esses fatores que eu elenquei aqui. Perfeita a resposta da Juliana. Perfeito o que você falou, Flávio. E é isso, acho que não tenho mais nada para complementar aqui. A não ser dizer que a Marta tem sido também uma grande figura. Ela tem se apresentado muito, mostrado muito, também batido muita tecla da questão do futebol feminino, do feminismo, ela tem feito isso. E, então, além dela ser uma grande atleta, ela é uma grande personagem também, né, nessa questão. Quiçá algum dos grandes atletas masculinos fizesse uma parte do que essas mulheres estão fazendo. Não tenho dúvida que o futebol seria muito melhor. E o mundo em si também, né? Bom, é isso, Flávio. Acho que fechamos os 2 blocos, não? Exatamente. Quero agradecer as 2 meninas que falaram com a gente, a Lili Calandrini e a Juliane Santos. Foram muito gentis, foram muito prestativas e, sobretudo, foram muito inteligentes as respostas. Quando nós as convidamos, não esperávamos diferentes, né? A gente escolheu 2 pessoas aí, e ainda bem que elas toparam. Então, Aline, muito boa sorte na carreira. E eu acho que você vai fazer uma grande carreira na televisão, pela sua capacidade, pela sua inteligência. E a Juliana, quero mandar um grande beijo para ela. Eu trabalhei com ela na época do Esporte na Rede, na TV Destaque. Ela é uma pessoa muito inteligente, muito articulada, e realmente ela é multimídia. Ela é uma pessoa que trabalha em tudo. Ela trabalha em televisão, rádio. Algumas semanas atrás ela esteve na Mix FM, trabalhando com uma série de comentaristas famosos. Então, eu não vou nem falar que ela vai longe, ela já está muito longe. Já está indo muito longe. Então, boa sorte para as meninas, que estão vencendo pelo talento, pela capacidade e pela inteligência. Parabéns a vocês, obrigado, e agregaram muito ao nosso podcast aqui. Boa. Não, quero agradecer as 2 também. Nossa, muito, muito legal. As portas do Entendo Nada estão abertas para vocês. Inclusive, provavelmente a gente vai entrar em contato com vocês de novo. Pode ter certeza. A gente vai conversar. Não, já deu entrevista, você vai ter que dar uma entrevista aqui. Não, é sério, porque a gente vai vir um Pan-Americano, a gente vai querer conversar no que vem Olimpíadas, a gente com certeza vai querer conversar, não só sobre futebol, como os outros esportes. Então, com certeza nós vamos querer conversar com vocês mais ainda, viu? A gente vai encher o saco, tá? Vamos encher o saco de vocês. Agora aguenta. Então é isso, vamos para o Isso Não Existe. Como especialista, eu posso garantir: isso não existe. Para quem está ouvindo pela primeira vez, eu acho até legal a gente reafirmar o Ixo não existe, né? O porquê do Ixo não existe. É um nome que a gente achou muito mais bonito do que fake news, né? E vem de uma figura assim que era meio né, lendária, um pouco né, carismática, que era o nosso querido Padre Quevedo, saudoso Padre Quevedo. Ele faleceu no início deste ano aqui. E no momento que ele faleceu, eu falei, caramba, por que não usar a grande frase, né, dele, que era o Ixo não existe. Inclusive, vocês ouviram aí ele falando. Então a gente traz aqui, sempre, inclusive fizemos a entrevista com o Gilmar do E-Farsas, já tivemos um episódio aqui, procurem aí, a gente tem uma entrevista com ele. Então a gente sempre traz alguma coisa sobre fake news, muitas vezes usando o E-Farsas, né, a gente falando E-Farsas, usa o E-Farsas, mas dessa vez eu peguei do outro site que também fala muito de fake news, que é o boatos.org, sobre os 50 anos da chegada do homem na Lua, agora nesse mês de julho, dia 21 de julho, 50 anos que o homem pisou na Lua. E bom, como todo mundo sabe, as fake news elas já existem muito antes da internet e desde o momento que o homem pisou na Lua, sempre teve alguém que disse que não pisou, inventando 1000 teorias explicando que não chegou lá. O boatos.org fez elencou teorias da conspiração da chegada do homem na Lua ou da não chegada do homem na Lua.
Eu não vou abordar nenhuma aqui, até por questão de tempo. Hoje a gente teve 2 entrevistas, foi um programa um pouco mais longo, mas eu vou deixar o link pra vocês, porque tá legal. Eu dei uma lida lá, pô, legal pra caramba. Tem algumas teorias lá que você fala, caramba, né? Será que o homem chegou na Lua mesmo? Deixa a gente com dúvida. Mas eles explicam passo a passo depois como desmentir esses boatos, esses fake news e tal. Então hoje a gente não vai abordar, adentrar o tema como normalmente a gente faz, por questão de tempo. Mas eu vou deixar o link para vocês lerem, porque eu acho que é legal, já que vai fazer 50 anos dessa, né, um marco forte, né, 50 anos, da chegada do homem na Lua. Certo, Flávio? Certíssimo, pra mim é uma das teorias das conspirações mais bizarras que existe, até porque com tanta tecnologia que foi desenvolvida nos últimos tempos, noves fora... E a gente entrevistou aqui 2 astrônomos de relevo aqui no Brasil, a do William de Mello e o Thiago Signorini. Olha, se você conversar com eles 5 minutos, você tira essa ideia xarope da cabeça, que o homem nunca chegou na Lua. Sabe? Aliás, qualquer dia a gente pode pegar eles e outros caras aí pra debater essa teoria aí. Fazer um programa só a respeito disso para debater isso aí, porque rende pano pra manga. Mas eu acho extremamente bizarro, extremamente surreal, como as pessoas querem acreditar, às vezes, que não é mentira, elas se apegam no fato. Ah, é mentira, não sei o quê, é tudo uma grande farsa. Me parece que as pessoas, elas se imaginam naquele filme do Jim Carrey, O Grande Show de Truman. Sabe, a pessoa acha que tá ali com um monte de gente filmando e é tudo uma grande farsa, uma grande mentira, ou uma Matrix. Não é, gente. Menos, se você pegar esse link que o Luiz postou. Aliás, a sugestão é ótima do Luiz, cara. A gente tá tendo comemoração de fake news agora. Olha que ponto chegou. Aniversário de fake news. E muito boa essa lembrança do Luiz, sacada. E vale a pena ler, viu? Eu tô lendo aqui enquanto tô falando, enquanto o Luiz falava. Legal. E olha, 10 linhas de argumentação lógica derruba a teoria inteira. Não precisa de muita coisa não, viu? Então entra no link, leia e dá umas curtidas pra gente na página lá, porque o conteúdo é bom. E agora, como sempre no nosso podcast, nessa 21ª edição, das nossas dicas culturais. Dessa vez elas vêm bem recheadas, porque além de nós dois darmos dicas culturais, teremos a Juliane dando uma dica também para você que está nos ouvindo. Vou começar com o Luiz Rossi, nosso grande apresentador aqui. Luiz, qual a sua dica cultural para hoje? Opa, na verdade eu trouxe 3, hein? Olha só, 3 dicas culturais. 3 dicas, e são 3 podcasts, olha só. Aqui a gente indica podcast a dar com rodo aqui. Mas eu trouxe 3 episódios, na verdade, 2 episódios e um podcast mesmo, né? O primeiro que eu vou citar aqui é o podcast Beijando a Viúva. Olha o nome do podcast, cara. Eu acho sensacional esse nome. Beijando a Viúva. Tanto esse podcast quanto o próximo que eu vou falar, eles contam histórias do futebol. Eles pegam alguns temas e vão debatendo a história, mostrando ponto aqui, ponto ali e tal, e como foi. E o Beijando a Viúva número 16 é um podcast novo, muito bem produzido, viu? Eu comecei a ouvir, eu já maratonei. Tem uns 20 episódios, eu maratonei, eu fiz os 20 episódios. O 16, eles pega a história das seleção femininas em Copa. Olha que legal. E contam toda a história, da trajetória da seleção feminina, que a seleção brasileira também, que nem a masculina, participou de todas as Copas femininas. E então pega a trajetória desde lá de 91 e vai contando tudo o que aconteceu, as jogadoras, você vai lembrando, é legal que você vê alguns nomes na cabeça que a gente já não lembrava mais, como Kátia Silene, lembra Kátia Silene? Acho que é da Márcia Tafarel, que não tinha nada a ver com o goleiro Tafarel, com a Michael Jackson. Olha, tem muito nome bom, muita gente boa que passou pela seleção feminina e a gente já não lembra mais. E eu achei muito legal esse episódio, muito mesmo. É um episódio de 1 hora, 1h10, nada muito grande, dá pra ouvir tranquilo. Então eu recomendo Beijando a Viúva número 16, tá? E recomendo o podcast inteiro, que tem muita história boa lá, eles contam várias histórias do futebol. Um outro podcast é o Meu Time de Botão, que também é bem produzido, inclusive utilizando reportagens mesmo, né? Vão lá, buscar reportagens e tal. E esse episódio, eles trouxeram os 17 gols da Marta em Copas do Mundo. Cara, muito legal, muito legal. Eles contam como foi, a história, inclusive a narração, que eu falo que pra mim aquilo é arte pura você assistir o lance e ouvir a narração, que é aquele gol da Marta contra os Estados Unidos, que ela faz um golaço, mas um golaço. E o Luciano do Vale narrando. Gente, é arte, aquilo é arte. Brasil coloca na roda o time americano, 3 para o Brasil, 0 para os Estados Unidos. A Marta! Maravilha! Agora! De gênio! De gênio!
Você vê aquele gol e ouvir o Luciano do Vale narrando, é arte. Arte pura. Procura no YouTube esse gol. Joga lá, Luciano do Vale, golaço Marta. Pum, vai aparecer um monte lá. Assistam. Assistam porque aquilo é arte. Se a gente às vezes tem dúvidas de futebol não ser arte, aquilo é arte. Pode assistir. Então eles traçam os 17 gols como foram os 17 gols da Marta em Copas do Mundo. Muito legal. E o terceiro que eu vou colocar aqui é um podcast chamado Dibradoras. Dibre, tá? De Dibre mesmo, R, tá? Não tá errado não. É o Dibradoras. Elas sempre falaram do esporte feminino, muito do futebol feminino, mas engloba os outros esportes também, com várias entrevistas, debates em cima. Muito bom podcast, e hoje elas têm um blog também no UOL. E elas fizeram um crossover na Copa do Mundo com as meninas do Mamilos, que é um outro podcast muito bom, que já não é relacionado a esporte, né? Já debate outros temas, mas bancado pelo Spotify. Então, todo dia da Copa do Mundo teve um podcast pelo Spotify chamado OEA, que remete-se àquela musiquinha de 2014, da Copa de 2014, né? OEA. E todo dia elas estavam lá, então a Dibradoras junto com as meninas do Mamilos. Foi muito bom também, eu acompanhei alguns episódios, foi muito bem, um debate muito legal. Então eu deixo aí, tem muita coisa boa para ser ouvida, tá? No mundo aí do esporte feminino, do futebol feminino, e eu recomendo esses aqui, mas eu sei que existe muita coisa boa por aí. Boas dicas, Luiz, gostei, vou atrás, vou acompanhar. E muito boa lembrança sua desse gol da Marta. Para mim, um dos gols mais bonitos da história do futebol. Reúne velocidade, técnica, habilidade, e junto com a narração do Luciano do Vale, fica um quadro perfeito, né? Eu sinto muito falta do Luciano do Vale. A gente falou bastante aqui. É impressionante o que ele fez pelo futebol feminino, pelo vôlei, pelo esporte de uma forma geral, né? Eu sinto muita falta dele. Bem, vamos para... Vou primeiro falar a dica da Juliane. A Juliane deu uma dica muito legal dentro do assunto aqui também, que é o livro do Guardiola, o grande técnico inglês, que é Guardiola Confidencial. É um livro que eu não li, inclusive eu e o Luiz já conversamos sobre ele, e a gente pretende ler esse livro, né? A gente pretende ler esse livro. Eu sou muito fã do Guardiola. Para mim, é o melhor técnico do mundo de futebol masculino. Para mim, é uma coisa que não há a menor dúvida, em que pese não ter ganho Liga dos Campeões, eu sempre digo que Liga dos Campeões não é um videogame. Não é como no videogame que você tem obrigação de ganhar e vai ganhar sempre. Não ganhou porque não ganhou, gente. São um monte de seleções jogando, autênticas seleções jogando uma contra as outras. Então, é normal não ganhar. O normal é perder Liga dos Campeões. O difícil é ganhar. Então, acho que foi uma bela dica da Juliane. E para você que quer virar comentarista esportivo, quer trabalhar na área, sempre tente ler bastante. Não seja um comentarista de poder, sabe? Aquele cara que fica lá com óculos escuros, falando que o futebol brasileiro tem que ter alegria nas pernas, e ponto final. Não, estude, se especialize, seja como a Juliane, seja como a Aline, se especializem, porque vocês vão dar belas entrevistas como elas deram aqui, e serão pessoas com conteúdo como elas. Então leiam literatura esportiva também. E as outras literaturas não fazem mal a ninguém, vão atrás também. Bem, a minha dica cultural é um livro que ganhou o prêmio Jabuti nos anos 90. O nome do livro é A Vingança do Timão, do Carlos Moraes. Timão não tem nada a ver com Corinthians. Nada a ver com Corinthians, gente. Calma, sem empolgação. Esse livro, ele retrata o surgimento de um time na várzea do Rio Grande do Sul, numa cidade do interior. E aí mostra os percalços do time, aquela coisa toda, até o ponto que eles vão disputar uma partida preliminar no estádio do Grêmio, no antigo estádio olímpico. E aí o jogo deles acaba sendo melhor que o jogo do Grêmio, que foi amarrado, foi truncado. E aí eles acabam se destacando, aquela coisa toda, recebendo propostas. Mas eu não vou contar todos os detalhes, porque vocês vão ler ainda. É um livro muito legal, um livro infanto-juvenil. É o tipo de livro que cria o hábito de leitura nos jovens. Mas eu estou indicando esse livro não só pela história maravilhosa que ele tem, por ser um livro muito bem escrito, por falar de futebol. Porque é interessante a gente reparar o papel que as mulheres tinham nessa época. Não foi a intenção de autor diminuir a mulher, é um autor muito bom de literatura infanto-juvenil, mas as mulheres naquela época, você vê em várias passagens do livro, que os meninos que jogavam, que eram todos jovens, eles levavam roupa para elas lavar, chuteira, elas limpavam o uniforme. Então a mulher no futebol naquela época era relegada ao papel de dona de casa e de roupeira dos times, né? Então é um contraponto com o que a gente debateu hoje na 21ª edição do Entendo Nada Podcast. Agora bora pro salves, chamegos e sapatadas, Luiz? Bora, isso aí. Boas dicas de livros, tá? Tanto da Juliane quanto o seu. Eu vou procurar tentar ler os dois livros aí, que a dica foi boa. E vamos para o salve, chamego e sapatada, Flávio.
Vou mandar aqui 2 salves, que já são salves já conhecidos, né? Aqui. Grande César Vieira, andou comentando lá hoje várias postagens nossas lá no nosso Facebook Entendo Nada Podcast. E ele andou colocando lá, andei conversando com ele, César Vieira, gente boníssima, hein? E tá precisando passar aqui com a gente aqui qualquer hora, hein? Fazer um programinha com a gente aqui, né? Tá precisando, o cara manja muito. O outro é o nosso querido O Galã, bato aqui, que pra mim é o Clark Gable de Guarulhos, cara, que é o Mikael. É o Mikael, Clark Gable de Guarulhos, grande Mikael. Também conversei com ele essa semana aqui. Gente boníssima, a gente tá devendo uma passagem na casa dele lá pra fazer uma entrevista com ele. Cara inteligentíssimo, tem 18 anos só, hein? Você vê? Muito inteligente. Tá tocando lá o teclado lá, vai virar o Clark Gable do teclado. É isso aí. Certo, Flávio? Olha, eu tô ansioso para fazer um programa na casa do Mikael. Tô ansioso. A gente vai tirar um dia aí de folga, um domingo, um feriado, e nós vamos dedicar exclusivamente ao Mikael, porque um menino como ele é uma coisa muito rara, além da beleza, como o Luiz falou aí, do Clark Gable, né? De Guarulhos. A gente merece, né, cara? O cara inteligente, que sempre acrescenta muito nos comentários. Nós vamos gravar, assim, com o maior carinho do mundo, esse programa lá pro Mikael. Bem, eu tenho 2 salves. O primeiro é pro Leandro Martins. Leandro Martins é um cara que eu já trabalhei, o Luiz já trabalhou. Nós tínhamos um programa numa antiga web rádio. O nome do programa era Bola Redonda Show. Olha só que legal. O glorioso Bola Redonda Show. O projeto todo da televisão e do rádio era capitaneado pelo Leandro Martins. Leandro Martins é um cara que tem uma carreira muito sólida no jornalismo. Ele ensinou coisas pra gente também. Pra mim, ele ensinou muito, eu já convivi mais de perto com ele. Eu devo muita coisa que eu sei a ele, porque um cara do nível com o talento dele e que não é egoísta, ensina muito pra gente. E ele falou pra nós, né, confidenciou pra gente, que tá prestes a entrar no mundo do podcast. Então eu não vou falar o projeto aqui, que é um segredo, ninguém vai saber, mas eu quero dizer a ele que ele seja muito bem-vindo, e a gente precisa de gente como o Leandro no meio dos podcasts, um cara talentoso, de ótima oratória, inclusive ele dá aula de oratória, então ele vai agregar bastante. A gente precisa de gente com qualidade aqui, não só 2 botequeiros igual eu e o Luiz aqui, é de gente profissional nesse negócio. Opa! Não, você sabe que o Leandro, ele, conversando e tal, que ele andou pegando umas dicas aí, é outro cara que a gente precisa trazer uma hora aqui para fazer uma entrevista, fazer um bate-papo aqui, colocar um programinha no ar com ele, só para ele ver como funciona. E outro detalhe, hein? Agora vamos aos bastidores aqui. Aos bastidores, ó, eu vou revelar, porque ele postou esses dias aqui uma receita de um frango e eu fiz esse frango hoje, cara. Ó, o negócio ficou bom, viu? Ficou bom demais, Leandro. Um abraço pra você aí, um grande salve, viu? Grande salve. O Leandro é talento gourmet, ó, coisa impressionante, né? Coisa impressionante. Jornalista, esses dias fez um cruzeiro aí pra Europa, deixou todo mundo com inveja no Facebook. O homem é o Midas, é um gênio da comunicação. Bem, e o outro salve que eu tenho para dar é pro Thiago Signorini, que foi o nosso entrevistado num dos 2 episódios, o outro foi a do Ilha de Mello, sobre o buraco negro, que a gente fez alguns meses atrás. Inclusive foram os 2 episódios nossos que deram a maior repercussão, que mais atraíram gente pro nosso podcast. Tem gente que segue o nosso podcast até hoje por causa dos episódios. Inclusive a gente já quer anunciar aqui que logo logo a gente vai fazer um outro podcast com um tema científico, que é uma coisa que nós gostamos e o nosso público gosta. Então, vocês merecem, estamos produzindo já, estamos estudando aqui e vamos fazer. Então, um abraço, Thiago Signorini, você é um dos caras que é o tipo de pessoa que pode levar o Brasil a um novo patamar. Cara inteligente, intelectual, que apesar de cientista, estou dizendo apesar, porque a gente enxerga o cientista como uma pessoa muito fria, muito robótica, é um cara que está sempre atento às demandas humanitárias, sempre debatendo no Facebook, quebrando pau pelo que eu vejo lá, mas logo, logo, se tudo der certo, a gente vai entrevistar ele em breve também. Abraço, Thiago, abraço, Leandro, abraço para todo mundo. Grande Thiago, é isso aí. Não, eu só quero deixar pra gente explicar aqui o Salve Chamegos e Sapatadas, se tiver gente que tá ouvindo a gente a primeira vez aqui e tal. Gente, é só vocês pedirem que a gente manda um salve aqui. Se vocês escreverem alguma coisa lá, debatendo com a gente que a gente lê aqui. E a sapatada, cara, faz tempo que a gente não toma. Não gostou de alguma coisa? Escreve pra gente, que a gente lê aqui. E já tivemos 2, 3 sapatadas aqui, a gente leu e falamos, não, realmente merecemos a sapatada ou não merecemos, tal. Manda aqui, manda pra gente que a gente lê aqui, tá? A gente aqui o negócio é democrático, entendeu?
democracia. Aqui a gente escuta todo mundo, quer um salve, manda. Pode mandar um chameguinho também, a gente gosta, né? Faz bem pra gente aqui, pro nosso ego, né? Pode mandar pra gente, certo, Flávio? Quem gosta? Pois bem, negócio. Depois desse chamego, dessa sapatada, a gente fica variando entre o carinho e o masoquismo, né? De levar sapatada. Vamos encerrar. Eu vou pedir a humilde gentileza que você fale nos nossos canais de contato, depois eu encerro o podcast. Tem Twitter, tem Facebook, tem Instagram. Por favor, Luiz Rossi, por para nossos ouvintes. Boa, é isso aí. Então vamos aos nossos canais de contato. É o e-mail entendonadapodcast@gmail.com. Temos o nosso Facebook, que é o Facebook Entendo Nada Podcast. O Instagram, que é o @entendonadapodcast. O Twitter, que é o @EntendoN Podcast. Eu vou explicar o porquê desse N, porque o @EntendoNada já tinha alguém usando e não dava para escrever Entendo Nada Podcast. Então eu falei, caramba, vou ter que dar um jeito aqui. Coloquei Entendo N Podcast, tá? E nosso YouTube, que ainda não tem um link, porque eu preciso atingir um certo número de inscritos lá. Então, se vocês têm um YouTube, por favor, entre lá no YouTube, procure Entendo Nada Podcast, só escreve lá que vai aparecer. E inscreve-se no canal. Tá? Então, nossos episódios que estão lá, muitas vezes algumas pessoas acham mais fácil ouvir pelo YouTube, então a gente tem o nosso YouTube por causa disso. Colocamos o episódio lá no YouTube, mas ainda não tem vídeo, nada. Nossa ideia é produzir. E logo, olha só, teremos um site, tá? Tá no planejamento aí, a gente tá montando, vai sair o nosso site. Beleza, Flávio? Beleza, missão com grande programa. Muito orgulho de ter essas pessoas falando com a gente aqui no Entendo Nada Podcast. Então vamos encerrar a 21ª edição. Vou deixar mais uma vez o meu cumprimento. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque podcast você ouve quando, onde e como quiser. E para fixar bem na sua mente, eu vou ler de novo a abertura do episódio. Podcast é um arquivo de áudio semelhante a um programa de rádio, que é distribuído por streaming e de forma independente. Então, no podcast você manda, ouve quando quiser, onde e como quiser. Então, vou deixar aqui minha despedida. Um abraço, um beijo para vocês. E vamos embora, né, Luiz? Fomos! Vamos nessa que é domingo à noite. Fumo! Valeu!